inesquecível, cara. Você lembra do Williams? Lembro, claro. Tive Sabe contato. que eu escrevi tudo isso aí, né? Sério, cara? O que? As cordas? Nota por nota. Nunca menospreze uma semente, não despreze o impulso criador. Olhe, prove, ouça, cheire, tente, como um curioso beija-flor. Não rejeite os tímidos começos, eles também rumam aos finais. A deselegância dos tropeços move a contradança dos casais. Deixe-se levar pelo amor, pelo amor. Deixe-se molhar pelo mar, pelo mar. Deixe o sal tocar sua dor, sua dor. Deixe a luz do sol consolar. Jorge, agora em 2011 você faz 30 anos de carreira já. Conta pra gente como é que tudo isso começou. Bom, começou um pouquinho antes, na verdade, quando eu tinha 13 anos. Foi quando eu comecei a estudar música, violão, né? E aí isso coincidiu com a minha chegada na igreja. E aí eu me envolvi com os grupos musicais, mas aos 18 foi realmente o momento em que essa história com arte começa, que é quando eu conheci o Trabalho dos Vencedores. E logo de cara eu participei de uma primeira gravação. Isso foi em que ano? Então, foi final de 1980, dezembro de 1980, quando o Vencedores lançou os Salmos, o Louvor 3, Salmos. Louvor 3, o disco produzido pelo Nelson Bonilha. Exatamente. E ali eu participei em 2 faixas tocando violão. Foi a minha estreia em estúdio. E logo no ano seguinte eu comecei a trabalhar efetivamente com os Vencedores, participando das equipes e tudo mais. Mas nesse período de 13 aos 18 anos você já começou a compor? Sim. Entre os 13 e os 18 eu escrevi as primeiras composições, normalmente eram salmos musicados, né? Que vieram depois a fazer parte do meu primeiro trabalho solo, anos depois. Né? Pelo mar, deixa o sal tocar sua dor, sua dor, deixa a luz do sol consolar. Daí em 82 você começa com o Grupo Semente, participando do Grupo Semente, que era Exatamente. você, Nelson Bomilca, Sérgio Pimenta, Gerson Ortega. Fala um pouco sobre esse período. Então, esse ano de 81 foi o ano em que eu comecei efetivamente a trabalhar com os Vencedores, participando de equipes, viajando, acampamentos e tudo mais. No ano seguinte, em 82, o Nelson e o Pimenta criaram então o Grupo Semente, que era um grupo composto de gente que já tinha participado de Vencedores. Tá. Já tinha uma experiência grande na área de música e produção musical e tudo. E aí, assim, daquelas coisas que não se explicam, né? O encontro desse. Eu fui convidado a participar desse grupo. E eu era o mais jovem deles, eu tinha 19 anos. Você tinha 19 anos. Então, para mim, foi uma grande escola. O grupo já vinha com uma proposta nova, né? Já vinha com uma proposta nova. De uma musicalidade mais brasileira. Exatamente. Desde o Louvor 3, na verdade. Exatamente, era uma continuidade do que Vencedores tinha feito no final da década de 70, com o De Vento em Popa, com Tanto Amor. 77, né? Vento em Popa 77, Tanto Amor em 1980. Quer dizer, aquele pessoal que criou aquilo tudo, eles então decidiram fazer um grupo para dar continuidade a essa visão, essa filosofia. Esse Grupo Semente, particularmente para mim, me influenciou bastante. Eu gostava muito de ouvir, aprendi a tocar violão basicamente ouvindo vocês, né? E era um grupo missionário, vocês saíam pelo Brasil, cada um tinha a sua... Não, na verdade,
a gente fez alguns trabalhos, né, assim, mas não era uma coisa constante por causa dos muitos compromissos de todo mundo. Naquela altura, o pessoal já começou a se envolver também com igreja, pastorado, o próprio Gerson e tudo. Então a gente tinha uma agenda meio limitada. Muito legal. E o João na técnica e gravando. Faz uns 5 anos isso. Então o Grupo Semente gravou nesse período 3 discos, né? Não eram CDs nessa época. O primeiro foi Plantando a Semente. Plantando a Semente, depois em 85 Fruto da Semente e em 87 o Criação. E foi quando o Sérgio adoeceu e aí veio a falecer e aí o grupo acabou. Foi em 87. Trabalho do grupo. E em 87 coincide com o início do meu trabalho solo. No final de 87 eu fiz um primeiro disco solo, que é o Salmos. Que é o Salmos, esse foi seu E ali eu começo a minha trajetória solo. Você logo em seguida já fez um novo trabalho, que é o Feito Amanhecer. Aí em 96 eu gravei o Presença, que para mim também tem um significado importante, porque foram as primeiras composições que eu fiz depois de um contato mais profundo com a literatura, lendo os grandes poetas da nossa língua. Então ali para mim ele tem o Presença tem essa marca. A maioria das canções são minhas, porque até então eram parcerias com o Guilherme e com outras pessoas. No Presença eu começo realmente a trabalhar sozinho, fazer letra e música, né? Influenciado por essa minha viagem aí no mundo da literatura. Mas voltando um pouquinho, Jorge, você teve participações em outros trabalhos, como o Vento Livre, o trabalho da Igreja Batista do Morumbi. Sim, eram 12. E aí eram 12. Então você teve parceria aí com o Jorge Heder, com o Guilherme Kerr. Quem mais foram seus parceiros dessa época? Fala um pouco desse período. Não, os meus 2 grandes parceiros foram Guilherme e Heder nesse período, né, na década de 80 e início da década de 90, quando a gente produziu esses trabalhos que você mencionou, que marcaram, né? Marcaram pelo menos a minha vida, eu sei que a vida de muita gente. Tem o Nelson também, que foi um grande parceiro, mais como produtor. Nós já escrevemos coisas juntos também, mas o foco da nossa parceria foi mais na área de produção. Ele produziu alguns dos meus trabalhos, enfim. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, por isso eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, Senhor, como alguém que vagueia sedento num deserto imenso. Assim eu Te contemplo no Teu santuário, para ver Tua força, Tua glória. Jorge, além de grande cantor, grande músico, grande poeta, você também escreveu 2 livros. Fala um pouco sobre essa experiência literária e já emendando sobre as suas influências literárias. Bom, então, eu fiz um curso aqui, inclusive no Mackenzie, um mestrado em Ciência da Religião, que foi um curso determinante de muita coisa para mim. E uma das coisas que ele serviu para despertar em mim foi o apreço por grandes personagens da filosofia e da teologia, grandes místicos. E a partir daí eu escrevi então um livro CD, o Somos Um, onde eu conto um pouco da experiência desses personagens e faço uma canção para cada um deles. Mas fora o Somos Um, você escreveu também um outro livro. Escrevi, quer dizer, a minha tese, a minha dissertação de mestrado é sobre o disco de Vento em Popa, que virou livro, de Vento em Popa, Fé Cristã e Música Popular Brasileira, onde eu conto a história do disco, um pouco dos bastidores, né? E faço uma análise das letras, do conteúdo teológico e também uma análise estética, os ritmos que foram utilizados, o diálogo com a cultura brasileira da época. Já aproveitando esse gancho aí, você tem começado um trabalho de pesquisa sobre a espiritualidade da música popular brasileira. É verdade, né? é verdade. Fala um pouco sobre isso. Como é que está esse projeto? Eu assim, para minha grande referência como compositor de música popular é o Chico Buarque de Holanda, por várias razões.
tem sido muito interessante observar como o sagrado, quer dizer, a transcendência, a espiritualidade está presente na obra dele, numa obra que aparentemente não tem conexão com isso. Mas uma vez que ele está inserido no mundo da linguagem poética, que é o mundo da imaginação, é quase impossível essa questão da transcendência, da espiritualidade não estar presente. Então está tudo lá. Então eu tenho muito interesse em fundo nisso, em tentar promover esse diálogo, né, entre o sagrado e a obra de um compositor popular do quilate do Chico Buarque de Holanda, que não está necessariamente conectado com a religião institucional. Não quero a glória do mundo, quero uma terra melhor, onde o jardim do futuro não cheire a medo e suor. Quero um pouquinho de tudo, tudo que venha do amor. Planta subindo num muro, riso num pé de fulor. Vento soprando a jangada, barco no braço do mar. Vou me mudar pra Pasagada. Lá sou amigo do rei. Lá a ternura é a ordem e a lei. Quero a verdade da lágrima, não quero o gosto do sal. Quero a alegria da trégua, não quero o gozo do mal. Chega de morte na esquina, cesse a canção do fuzil. Vem uma terra menina, nova versão do Brasil. Que haja alegria nas ruas, festa, folia e quintal. Vou para o reino de Atlântida, vou para a terra sem mal. Vida não mais dividida e desigual. Vou para o reino de Nárnia, vou para a terra de Oz, onde o ribeiro da paz encontre a foz. Não quero a glória do mundo, quero uma terra melhor, onde o jardim do futuro não cheire a medo e suor. Como que é o seu processo de criação? E aí já respeitando o olhar do parceiro, no caso da letra, né? Enfim, seu processo de criação. Bom, ele teve várias etapas, né? No início eu estava focado mais na música, então eu escrevia melodias e procurava pessoas, parceiros para colocar letra. Ou então eu compunha a partir de textos prontos, como referências bíblicas e tudo mais. A partir de 96, como Presença, quando eu comecei realmente a mergulhar no mundo da literatura, aí eu comecei a escrever minhas próprias letras. Então, durante um tempo, eu escrevia muito texto, eu tenho muitos poemas até hoje que não são musicados, entendeu? Foi parte desse processo. Tá. Hoje, a coisa tá meio misturada, assim. Normalmente, quando eu começo a escrever um texto, a melodia já vem junto. Então, eu tenho que parar o texto, pegar o instrumento e começar a solidificar a melodia para continuar adiante no texto. Mas não tem uma lógica, né? Às vezes você vem uma ideia de uma melodia na cabeça e depois você vai pro texto. E com parceiros, às vezes, no caso do Gladir, por exemplo, é assim. Às vezes ele me manda uma melodia, eu começo a letra, ele termina. Às vezes ele me manda uma letra pronta, eu faço a melodia. Às vezes eu mando uma frase, ele faz todo o poema e depois eu ponho a música. Então não tem uma lógica, vai assim de acordo com... Aí entra naquela escola que a gente estava falando, a escola de Vinícius de Moraes. Exato, que faz a música inteira, pede pro Chico colocar uma frase. Muda essa frase e vira parceirinho. Maravilha, eu já entrei em várias, já embarquei em várias dessas parcerias, assim, é muito bom, legal. A vida vai, a vida vem, no verbo em beleza. Toda a gente sabe que este rio
foi um dia abraço a procurar. Rosto da montanha que sorriu, resto de abraço à beira-mar. A vida vai, a vida vem, a vida verdeja. A vida vai, a vida vem, no verbo em beleza. Jorge, nesses 30 anos de carreira, você já vivenciou muita coisa, já conviveu com muitas pessoas, muitos estilos até. Faz um resumo dessa época da década de 80 para cá, o que mudou nessa chamada música cristã? Eu acho que o que houve é um fenômeno de industrialização, né? Que também ocorre na música popular em geral. Quer dizer assim, as grandes gravadoras, os grandes conglomerados chegaram e impuseram, né, para o público um determinado estilo ou modo de fazer arte. E você é um artista, você sabe disso. A arte não pode ser imposta, né? Ou pelo menos não deveria ser, né? Ou a chamada arte engajada, né, também. E isso tem as suas consequências, quer dizer, há uma infantilização da linguagem, né? A gente perde nessa questão da criatividade, da imaginação, porque a linguagem poética é eminentemente imaginativa e livre. Então, se você não tem isso na obra de arte, ela não tem verdade, ela não tem integridade. Aquele material rendeu, né, cara? Rendeu história. Muito fruto. A arte tem que ter o belo presente, mesmo quando o belo descreve alguma coisa que não é bonita. Não é? Então, acho que isso se perdeu. Então, assim, eu me sinto compromissado com a ideia de promover, sem ficar fazendo crítica. Sim. Mas o que eu posso fazer? É promover nas pessoas, ou estimular nas pessoas o amor por aquilo que é belo e pela linguagem poética e imaginativa. E eu acho que você já falou sobre isso, sobre a influência poética na canção também, né? Então, esse compromisso, né? Com a poesia na canção. Com a poesia na canção. Que muitas vezes se perde, né? Com um texto na canção que faça as pessoas imaginarem. Porque quando você imagina, você abre na sua mente, no seu coração, canais para o contato com aquilo que está para além e acima de você. Então, o contato com Deus. Então o meu compromisso é esse. Eu acho que isso se perdeu, tem se perdido, né? Por conta dessa coisa da industrialização. Tudo que é bonito de viver nos pega e nos leva pela mão. Seja um rosto, um gesto, um entardecer, um sorriso, um gosto, uma canção. Einstein respondeu à indagação sobre os 9 fora do saber. Ao dizer que o belo é expressão do universo como tem de ser. A vida vai, a vida vem, a vida verdeja.
Você está atualmente em estúdio fazendo um projeto que se chama? Definitivo. Definitivo. É o nome do disco. Fala um pouco sobre isso, porque aí você vai cantar as canções antigas, as mais antigas, A ideia é com uma essa. roupagem nova. Fala um pouco sobre esse projeto. Eu selecionei o repertório das canções mais conhecidas, as canções que têm marcado a minha trajetória nesses 30 anos e chamei, na maioria, gente jovem, gente nova que está chegando agora para repartir essas canções comigo. Nesse sentido de dizer assim, olha, esse é o meu legado e eu estou passando bastão para vocês. Não no sentido que eu esteja me aposentando, pelo contrário. Assim, eu estou muito animado com novos projetos, mas em se tratando dessa obra em particular, desse legado, olha, eu quero passar essa bola para vocês, entendeu? Essa é a minha versão definitiva dessas canções. As gravações antigas vão estar disponibilizadas na internet gratuitamente e quem quiser conhecer esse trabalho e não conhece, está aqui. Essa foi a trajetória desses 30 anos, olhando para frente. Jorge, para a gente encerrar, eu tenho feito uma pergunta que é um pouco filosófica, mas acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Como seria a sua vida sem a música? Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, sabe, Mário? Eu vejo que a música traz sentido e propósito para a minha vida. A arte é uma coisa muito sublime, né? E a gente que vem de um contexto religioso de muitos anos, às vezes a gente se decepciona, enfim, se desencanta com a instituição. Mas a arte tem essa, pelo menos para mim, tem tido essa capacidade de me encantar e de mostrar e de me conduzir ao que é sublime. Então, assim, realmente a minha vida sem arte seria uma vida sem sublimidade, sem propósito, sem sentido. Então, graças a Deus, ela faz sentido porque a arte está presente também. Jorge, brigadão por você ter vindo, aceitado o nosso convite. Prazer te receber aqui no Mackenzie. Agora vamos embora lá cantar uma música para terminar? Vamos. Valeu. Obrigado. Quem se vê sabe que é nada, sabe que nada é capaz de realizar sem Deus. Quem se vê se acha perdido, desiludido, incapaz de se encontrar sem Deus. Quem se vê nem se reconhece, quando se esquece que é incapaz de andar, caminhar sem Deus. Quem se vê disforme, um falso homem que é capaz até de negar seu Deus. E se expõe emoldurado num belo quadro, causando até boa impressão a quem vê. E se expõe como um Picasso, Van Gogh, um Leonardo, gênio da arte, um mestre. Quem se vê disforme, um falso homem que é capaz
até de negar seu Deus. Quem se vê nem se reconhece quando se esquece que é incapaz de andar, caminhar sem Deus. E se expõe aos holofotes do Louvre ao Prado, é disputada sua imagem, efígie. E se expõe uma aquarela, a mais linda tela que guarda segredos de ateliê. Quem se vê se acha perdido, desiludido, incapaz de se encontrar sem Deus. Quem se vê sabe que é nada, sabe que nada é capaz de realizar sem